Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para falarmos sobre temas relacionados à qualidade de vida, saúde e bem-estar. Bom, o tema de hoje está aqui no quadro, álcool. Olha, eu tenho feito vídeos aqui baseado no que as pessoas mais estão me pedindo para falar, tá? O álcool, eu confesso para vocês que eu dei uma relutada para falar sobre isso, porque eu acho engraçado alguém querer que eu fale sobre álcool, né? Porque eu penso assim, será que existe alguém dessas pessoas que me perguntou, que me pediu para falar sobre álcool? Será que alguém aqui pensa que eu vou falar algo de bom do álcool, né? Será que existe algo de bom para falar do álcool? Então é a mesma coisa que pedir assim, Samuel, fala sobre cocaína, fala sobre cortar os pulsos, fala sobre coisas que a gente não tem por que trazer isso para o nosso corpo, né? Mas então, ok, já que tem pessoas que precisam saber o porquê das coisas para daí então mudar seus hábitos, vamos lá, vamos falar sobre álcool, o impacto do álcool no nosso corpo e a partir daí vou deixar com que as pessoas, né, que estão assistindo o vídeo decidam se querem continuar promovendo esses processos inflamatórios no corpo ou não. Bom, o que a gente tem que saber aqui em relação ao álcool? Vamos começar falando sobre a questão absorção, metabolismo. A absorção do álcool, ela se dá 20% a nível do estômago. Então aqui, ó, o estômago, que a gente pensa nele só como um órgão que faz a produção de enzima digestiva e faz a hidrólise dos alimentos, ele tem um poder de absorção também. O álcool, 20% é no estômago e os outros 80% a nível de intestino. A absorção do álcool ela é rápida. Você bebeu, em 5 minutos mais ou menos, você já tem a absorção desse líquido no corpo. O pico de ação, de efeito dessa bebida, aí é um pouquinho mais variável, tá? Depende também, inclusive, se é homem, se é mulher, depende do peso do paciente, mas vamos falar em torno de 30 a 60 minutos, tá? Então a gente tem o pico de efeito do álcool em algo entre 30 e 60 minutos. E a eliminação dessa bebida, ela varia de 6 a 9 horas, ok? Então você saiu, foi para uma festa, bebeu, tá? Bebeu, em 5 minutos você teve absorção do álcool. De 6 a 9 horas é o tempo que o corpo demora para expelir, para eliminar esse álcool que você consumiu. E de 30 a 60 minutos é quando você vai ter o pico máximo de efeito, de todos os efeitos no corpo, que é justamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Para o pessoal que gosta muito de manter o corpinho em forma, é importante falar também sobre a questão calórica do álcool, tá? Que ela vai estar andando aí por entre a quantidade calórica do carboidrato e a da gordura. Ou seja, vamos botar aqui, ó, carboidrato, gordura, tá? O álcool tá aqui no meio. Ó, aqui a gente fala de 4 quilocalorias por grama do carboidrato. A gordura falamos em 9 quilocalorias por grama. E o álcool 7,1 quilocalorias por grama, tá? Então, ó, é mais calórico do que o próprio carboidrato, que as pessoas hoje escolheram para demonizar ele, tá? Vamos falar também sobre uma coisa interessantíssima que me perguntam muito no meu consultório, nas minhas redes sociais, que é em relação a qual é o consumo possível em uma gestação. Então, gestantes podem consumir álcool? Olha o que eu vou falar para vocês. O álcool, ele consegue atravessar a membrana placentária e chegar no feto exatamente nas mesmas proporções que ele se encontra no sangue da mãe. Então, assim, você começa a imaginar uma mulher de, sei lá, 70 quilos, ela está com uma concentração de álcool no sangue. Essa concentração de álcool, ela vai chegar na mesma proporção para um ser de 1,5 kg
que está dentro da barriga. Então ele é muito mais tóxico para a criança do que para a própria mãe. E aí já começa o processo de neurotoxicidade. Então, para você que assumiu essa responsabilidade de formar um serzinho dentro de você, além de cuidar muito com a alimentação e com tudo que a gente já falou aqui nesse canal, é importantíssimo entender que não existe nenhuma dose segura de álcool para uma gestante, tá? A gestante ela não pode consumir bebida alcoólica. Bom, na minha opinião, o perigo do álcool começa quando a gente classifica ele como droga. Que tipo de droga é o álcool? É uma droga que chamamos de bifásica. E toda droga bifásica, ela é, de certa forma, uma ameaça ao ser humano, à sociedade. Aí você vai falar, Samuel, você é muito radical, as pessoas bebem normalmente. Sim, mas aí que aí entram outras pautas que deveríamos abordar aqui, que entra também a questão socioeconômica, que não é o que a gente vai falar aqui. Vamos entender o que é uma bebida, uma droga bifásica. Ela é composta de duas fases. A primeira fase é a fase onde eu tenho a ingesta pouca de álcool, moderada para pouca. Quando você bebe pouco álcool, você abre os canais de cálcio. Então você permite a entrada de cálcio, abre os canais de cálcio. E com essa abertura, você tem uma despolimerização que vai aumentar a liberação da dopamina. E está aqui o motivo pelo qual as pessoas gostam muito de beber, né? Para se sentirem dopadas. A dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que dá uma sensação de recompensa muito grande, uma sensação de bem-estar muito grande. É um neurotransmissor que faz com que as pessoas elas fiquem mais hilárias, elas se descontraem mais extrovertidas, perde a timidez, perde o senso de autocrítica. Então, obviamente que o álcool também é muito usado por pessoas tímidas, né? Na noite, na festa, na balada, aquele cara mais tímido, ele bebe para poder chegar a conversar, a largar uma trovinha na menina, né, para dar uma cantadinha, ele se sente muito, ele se empodera muito mais, ele perde o senso de autocrítica. E isso é um motivo que faz com que o álcool seja consumido por muitas pessoas, inclusive diariamente. A pessoa chega no final do dia, depois de trabalhar, ela quer ter aquela sensação de bem-estar que a dopamina promove, e a pessoa chega em casa e abre lá uma garrafa de uísque, um vinho, e vai beber pequenas quantidades todo dia. Tá? Então, isso a gente está falando da primeira fase. Só que essa primeira fase faz com que a pessoa, muitas vezes, a gente tem que entender aqui que nada é regra, tá? Muitas vezes vai levar a pessoa para a segunda fase. Então, ó, a primeira fase pode levar para a segunda. Esse aqui é engraçado, tem até uma piada que, de certa forma, eu acho que sem querer, ela traduz isso aqui, né? Que fala assim, ó, eu sou uma pessoa que bebe pouco. Mas esse pouco que eu bebo me transforma numa outra pessoa. E essa outra pessoa bebe pra caramba, né? Nunca ouviu essa piada? Então, isso é muito certo, porque para muitas pessoas a fase 1 é só serve para levar para a fase 2. Vamos falar sobre essa fase 2 aqui. Por essa fase de liberação de dopamina, ela saturar logo, aí então você vem para a fase 2, que é quando eu começo a ter um aumento do influxo dos canais de cloreto, vamos botar aqui, dos canais de cloreto, aonde? Nos receptores GABA. Então aqui eu já estou atuando em receptor GABA. Por isso que nessa fase 2 eu saio daquela fase onde eu estou extrovertido, legal, alegre, e eu passo para uma fase de distimia e depressão. É muito comum você ver isso no alcoólatra, né? No cara que chega sempre nessa fase aqui, ele é mais melancólico, ele é mais chorão, ele é mais depressivo. Então você vai começando a tua experiência com o álcool numa fase que você fica muito bem, porque você aumenta aqui dopamina, né? Fica realmente dopado. Depois disso vai saturar essa via e você então vem para essa outra parte onde começa a ter a interação do GABA e você começa a ficar mais down, mais para baixo, tá? Então é importantíssimo entender
isso aqui, essas duas fases, importante para você também quando estiver bebendo, eu espero que você não beba, né? Mas quando estiver bebendo, que você saiba identificar em que fase você está e depois você vai entender por que é importante identificar essas fases aqui. Eu falei que mulheres têm muito mais sensibilidade ao álcool, obviamente isso não é uma regra, mas é importante entender por quê. Já no estômago, eu começo a ter a degradação do álcool, né? Então, quando o álcool está aqui no estômago, eu tenho uma enzima que já existe aqui, que chama álcool desidrogenase, e essa enzima, ela já começa o processo de degradação do álcool, até para eu poder acelerar o processo de excreção e botar esse álcool para fora. Acontece que mulheres têm quantidades muito menores dessa enzima no estômago, tá? Fazendo com que elas bebam menos que homens e sintam-se, às vezes, apresentam o mesmo efeito, né? Qualquer dos efeitos, de alegria ou de depressão, mas está relacionado a essa enzima aqui. Outra coisa importante de entender, porque as pessoas sabem que existe um nível de alcoolismo que leva o alcoólatra para o hospital, né? Tem que fazer um sorinho de glicose e tal, que é o chamado coma alcoólico. Por que ocorre o coma alcoólico? Vamos falar daquela aulinha que eu já, em um monte de vídeo aqui, já trouxe para vocês, que é quando eu mostro a célula e eu mostro a mitocôndria e falo que a glicose entra aqui, né? A glicose ela entra na célula, entra na mitocôndria e daqui ela deriva ATP, que ATP é a forma carinhosa que a gente chama a nossa energia do corpo, né? Bom, o que acontece? Essa é uma via comum. Só que essa via, quando acaba teu aporte de glicose, quando termina, você parou de comer, você não teve mais refeições, acabou essa via, o teu corpo precisa continuar gerando ATP. Como que o corpo gera ATP se não é pela glicose? Existe um fenômeno que a gente chama de gliconeogênese. Olha aqui, ó, gênese significa formação, né? Neo, nova, né? Então é uma nova formação da glicose através de vias alternativas. E essas vias alternativas, então, podem ser tanto de aminoácidos quanto de gorduras, ok? Bom, essa gliconeogênese, ela é feita no fígado a partir de algumas enzimas, um grupo de enzima que promove, então, a gliconeogênese. Ou seja, quando terminou a minha fonte de energia oriunda da glicose, eu começo a formar a glicose a partir de uma rota alternativa. Detalhe, o álcool no fígado, ele inibe esse grupo de enzimas que faz a gliconeogênese. Ou seja, o que acontece? Pensa comigo, a pessoa saiu, foi para a noite, de repente jantou, né? Jantou às 21 horas, foi para a balada ou para qualquer outro lugar onde tenha álcool, né? Começou a tomar, a beber álcool e começou a inibir essa formação de glicose hepática. Mas nesse momento não importa, por quê? Porque essa pessoa ela tem ainda a formação de ATP derivado do que ela comeu na janta. Só que ela continua bebendo e ela vai consumindo todo esse ATP aqui. Vai chegar um momento que ela vai precisar de mais energia, mais ATP, e ela iria lá no fígado recrutar isso pela via alternativa, que ela acabou de inibir com o álcool, ou seja, ela não consegue ter essa síntese de glicose por essa outra via. Então é por isso que a pessoa bebe a ponto de chegar num coma, ela fica sem energia, né? Então levam para o hospital, botam num sorinho com glicose e deixa lá até o paciente melhorar. Isso é uma condição muito comum na adolescência, né? Muitas pessoas, quando começam a beber, ainda não têm essa habilidade de beber, bebem demais, não comem e acabam indo para um pronto-socorro fazer um sorinho de glicose. Tem gente rindo aí, né? Falando, quem nunca? Agora vamos falar da álcool desidrogenase, que é essa enzima que eu falei que existe no estômago. Vamos falar da álcool desidrogenase no fígado, tá? Então aqui, ó,
eu tenho ela no estômago e eu tenho ela aqui no fígado. O álcool, a gente vai chamar ele de etanol, tá? Etanol. E ele entra aqui e aí vem essa enzima, então, álcool desidrogenase, e vai transformar o etanol no que a gente chama de etanal, através da enzima álcool desidrogenase. O etanal, ele é o acetoaldeído. E o acetoaldeído, que é a mesma coisa que etanal, aqui no fígado ele já começa a promover dentro do hepatócito. O que é hepatócito? Cada órgão que é composto por célula, essas células têm um nome, né? Por exemplo, o cérebro, né? Nosso cérebro ele é composto por células, são chamadas neurônios. Você tem o rim, as células do rim que formam o rim são chamadas de néfrons. E as células que formam o fígado têm um nome, chama hepatócito. Então, quando eu falar hepatócito, você está ouvindo falar do nome bonitinho para falar da célula do fígado. O acetoaldeído, que na minha opinião aqui, aqui começa o problema do álcool, né? Porque álcool não é um problema, simplesmente ele é calórico, ele vai te engordar. Mas quando ele passa pela ação da álcool desidrogenase, aí ele é transformado na parte mais tóxica dele. Aí ele se torna um problema para o corpo, tá? E a gente vai ver em cada lugar diferente o que o acetoaldeído faz. No hepatócito, ele vai fazer uma coisa que a gente chama de peroxidação lipídica, né? Lipídio é gordura. Então ele promove um processo de oxidação aqui, uma peroxidação ruim, uma inflamação nesse fígado, promovendo aumento de fibrose, aumento de inflamação, e essa inflamação no fígado ela pode ser expressa a partir de algumas proteínas que a gente pode dosar no sangue. A própria ferritina é uma proteína que, quando aumentada, a gente pode usar ela como também um marcador para ir acompanhando se essa inflamação está melhorando ou não. Óbvio que não é só a inflamação hepática que aumenta a ferritina, é importante entender isso. Outra proteína que aumenta nessa inflamação, proteína C reativa ultrassensível, fibrinogênio, tudo isso vai aumentando aqui, tá? Só que não é só no fígado que o acetoaldeído age. Ele tem o poder de atravessar a membrana hematoencefálica. Olha aqui, ó. Hematoencefálica. O que esse nome quer dizer? Hemato, sangue, encéfalo, cérebro. Existe uma membrana que filtra o sangue que chega no cérebro, uma espécie de uma peneira, para evitar que chegue toxina no cérebro. Só que o acetoaldeído, ele consegue chegar no cérebro e ele consegue causar uma neuroinflamação, que é justamente o motivo pelo qual no dia seguinte você acorda numa ressaca, você acorda com uma dor de cabeça, né? Essa dor de cabeça é produto dessa neuroinflamação do acetoaldeído que conseguiu chegar no cérebro, né? Então aqui, ó, no fígado, já falamos, inflamação, fibrose, no cérebro, neuroinflamação, enxaqueca, ressaca. E aí, tá valendo a pena? Tá legal? Vamos continuar. O acetoaldeído, através de uma enzima chamada aldeídodesidrogenase, ele vai ser transformado em ácido acético. O que é importante de entender aqui, ó? Eu falei para vocês que existe uma enzima chamada álcool desidrogenase, que transforma etanol em etanal, que transforma álcool em acetoaldeído. E agora eu mostrei outra enzima, que chama aldeídodesidrogenase, que transforma, vamos botar aqui, a aldeídodesidrogenase, que transforma o acetoaldeído em ácido acético. Tanto essa enzima aqui, álcool desidrogenase, quanto a enzima aldeídodesidrogenase, elas são dependentes, elas só funcionam, para elas funcionarem, elas consomem um subproduto
da vitamina B3, não é D de dado, é B de bola, tá? A vitamina B3 é a niacina e esse subproduto é chamado NAD. NAD, o N aqui é de niacina. Então, tanto a álcool desidrogenase quanto a aldeído desidrogenase utilizam vitamina B3 sob forma de niacina. Já vamos entender aonde que isso vai chegar. Bom, então eu tenho aqui a aldeído desidrogenase que pegou o acetoaldeído, transformou em ácido acético e o ácido acético dentro da célula ele consegue facilmente se converter em acetilcoenzima A, acetil-CoA. Quando eu mostrei para vocês há 5 minutos atrás a célula e eu falei que a glicose ela entra na célula e ela vem aqui na mitocôndria e ela transforma em ATP, eu dei uma abreviada aqui, né? Porque na verdade eu tinha que ter contado que a glicose ela entra na célula, ganha um fósforo, vira glicose 6-fosfato, transforma em piruvato e o piruvato entra na mitocôndria sob forma de acetil-CoA. Olha que legal. O acetil-CoA dessa via aqui é que vira ATP. Então eu estou contando para vocês que quando eu como, eu transformo glicose em acetil-CoA e acetil-CoA em ATP. Só que aqui, pela via do ácido acético, eu consigo ter a acetil-CoA para conversão em ATP. Por isso que o álcool, num primeiro momento, tira a fome. Você perde a fome quando bebe, porque você começa a formar ATP por essa via alternativa aqui. Só que o problema é que se você não para de beber, você vai gerando muito acetil-CoA, acetil-CoA, acetil-CoA. E a tua célula, ela não consegue dar conta de formar tudo em ATP. Então você começa a ter um excesso de acetil-CoA e o acetil-CoA que está em excesso, que não consegue vir para a via do ATP, ele vai fazer uma via alternativa, onde ele vai se transformar em ácido láctico. E o ácido lático, ele vai ficar muito pouco tempo sobre estrutura de ácido lático, porque ele é um ácido. E eu estou falando do quê? Eu estou falando no fígado. Então, eu tenho ele em um meio aquoso, um meio com água. Todo ácido que você põe em um meio com água, ele tem como característica perder um íon hidrogênio. Então, eu vou perder um íon hidrogênio e, ao fazer isso, o ácido lático se transforma em lactato. Então, o excesso do ácido acético, que veio lá do acetoaldeído, ele vai se transformar um pouco em energia, mas o outro tanto vai vir para essa via aqui do ácido lático, que vai virar lactato. Mas para virar lactato, ele liberou um radical livre. Então eu começo a fazer o quê? Uma acidificação. Começa a ter uma acidificação dentro do fígado. E isso, esse meio ácido que eu estou tornando dentro do meu fígado, faz com que as enzimas hepáticas tenham dificuldade de trabalhar. Eu não tenho mais trabalho enzimático. Então, meu fígado ele começa a entrar em pane. Eu promovo uma pane hepática. Só que isso aqui que eu falei para vocês é no fígado e no sangue. O que vai acontecer com o ácido acético no sangue? Ele vai também liberar um íon H+, e vai se transformar em acetato no sangue. Então eu acabei de liberar também H+ no meu sangue. E H+ no sangue vai tornar o meu sangue mais ácido. E isso vai gerar uma inflamação que vai ativar algumas proteínas de coagulação e vai começar então a tornar esse sangue um sangue de mais difícil fluidez. Vai circular no sangue com uma dificuldade, não é aquele sangue fluido. E isso vai promover um edema nas pernas. Por que você olha as pessoas que bebem, tem aquela perna mais inchada? Por essa inflamação gerada no sangue, porque o ácido acético liberou um hidrogênio para se transformar em acetato. O acetato, por sua vez, ele é um quelante natural de alguns minerais. O que é quelante, Samuel? Quelante é o seguinte, ó. Vocês nunca ouviram falar em fazer quelação de metal pesado?
Até um assunto, né? Muito me perguntaram aqui sobre metais pesados. Tem certas substâncias no corpo que eu consigo tirar mais facilmente quando eu quelo elas. Quelar é ligar alguma coisa a algum mineral ou algum metal para poder excretar mais rápido do corpo, mais fácil. Isso é quelar. Quelar é facilitar a saída ou a entrada, né? Porque eu posso tomar minerais quelados também. Quando eu prescrevo aqui nas minhas fórmulas, eu prescrevo lá selênio quelado. Porque se eu dou selênio, o paciente tem dificuldade de absorver. Se eu boto quelado, ele absorve mais fácil. Ou seja, tanto para entrar quanto para sair do corpo, a quelação é um processo que funciona. E o acetato, ele é um quelante de alguns minerais para facilitar a excreção na urina, principalmente o sódio e o potássio. Por isso que também faz mais xixi quando bebe, né? Porque você começa a botar mais sódio para fora. E quando eu ativo essa excreção de sódio e potássio, eu automaticamente estou também levando a uma leseira do sistema nervoso central, porque eu diminuo o aporte de vitaminas importantes para o funcionamento do cérebro. Então o cérebro por si só, o cara já fica meio lento. A gente percebe que o alcoólatra, mesmo quando ele não está sob efeito do álcool, ele é um cara lento. O cérebro não funciona muito bem. E isso tem um motivo, né? E é lógico, viu, gente? Eu estou falando do alcoólatra, mas tudo isso aqui que eu estou falando acontece proporcionalmente ao consumo do álcool, né? Não vai pensar assim, tudo isso só vai acontecer em quem toma todo dia uma garrafa de vinho. Não, né? Não importa a quantidade de álcool e a frequência que você beba, quando você botou álcool no corpo, essas reações todas aqui vão acontecer. É impossível você não beber álcool e fazer as transformações pela álcool desidrogenase, pela aldeído desidrogenase. Isso é independente de dose. Óbvio que quanto mais você bebe, mais esculhamba o corpo. E continuando falando sobre essa questão demencial, esse comprometimento do cérebro, é importante entender o seguinte, o consumo do álcool, quanto mais frequente for, vai trazendo lesões tanto de estômago quanto de intestino, lesões que dificultam, que comprometem a absorção de todo o complexo B, vitaminas do complexo B. Uma delas em específica, que é a B1, que é a tiamina, ela tem uma função importante aqui. Aí eu vou ter que voltar para a nossa célula. Vamos lá. Entrou glicose, entrou na célula, né? Ganhou um fósforo, aí virou glicose 6-fosfato. Glicose 6-fosfato virou piruvato. E o piruvato entra na mitocôndria para transformar em ATP, né? O acetil-CoA é uma fase intermediária aqui, como eu já falei. Bom, para o piruvato entrar na mitocôndria e virar ATP, é necessário que tenha a vitamina B1, a tiamina. Porque, mais uma vez, se eu não tiver aqui tiamina, sempre que o piruvato não consegue entrar e virar ATP, ele vai para a via que eu já citei. Ele vai virar ácido lático, e o ácido lático vai doar aqui o H+, para virar lactato. E aí o que acontece? Eu torno um ambiente cerebral extremamente ácido, o que favorece uma síndrome chamada de síndrome de Wernicke é Wernicke-Korsakoff. Isso aqui é importante, Korsakoff, que essa síndrome não é uma síndrome rara, é uma síndrome comum em pessoas que consomem muito álcool. E a síndrome de Wernicke-Korsakoff, que começa pela falta da vitamina B1, ela predispõe e acelera muito processos demenciais, que inclusive isso foi o que aconteceu com o meu avô. O meu avô materno, ele consumia álcool diariamente e ao final da vida ele não tinha mais a lembrança nem de quem eram os filhos, nem de quem eram os netos. Ele não conhecia mais ninguém, se tornou uma pessoa um pouco agressiva, né? Teve o seu cérebro consumido pelo excesso de álcool. Então está aqui mais um fator importante falando de neurotoxicidade versus álcool. Não convenci vocês
por falar de saúde? Beleza, então vamos lá, vamos apelar para essa gurizada que gosta de beber e ao mesmo tempo quer estar com o corpinho em dia, quer ter massa muscular, quer ter definição. Bom, 3 pontos importantes falando da parte de performance e academia. Lembra quando eu mostrei antes aqui no vídeo que a enzima, as duas enzimas, né, a álcool desidrogenase e a aldeído desidrogenase, elas eram enzimas que utilizavam vitamina B3, NAD, niacina. Bom, o que acontece? Eu tenho um complexo enzimático, que é um complexo de enzimas que aumentam a síntese de esteroide no corpo. Esteroide é o nome que a gente dá a um grupo de hormônios naturais, fisiológicos, que nós produzimos e que são responsáveis por manter nossa massa muscular. Esses hormônios esteroides, eles vêm do colesterol, tá? Ó, o colesterol, ele é matéria-prima para a produção de um hormônio esteroide chamado testosterona. Outros muitos hormônios vêm do cortisol, né? Estradiol, progesterona, cortisol, dehidroepiandrosterona, androstenediona, tudo isso. Mas vamos falar aqui da testosterona para a galerinha que quer estar com o shape em dia. A enzima, o grupo de enzimas que faz a conversão do colesterol em testosterona são as hidroxis esteroides, desidrogenases. Adivinha qual é a vitamina indispensável, qual é o cofator indispensável aqui para que essa enzima consiga transformar o colesterol em testosterona? A B3, ou seja, a NAD, que eu consumi boa parte dela lá quando eu bebi, lá no meu fígado, né? Quando eu bebi e precisei converter o etanol em etanol, né? Eu usei ela, então começa a faltar aqui para a síntese de testosterona. Outra coisa importante, qualquer colesterol vai virar testosterona? Não. O colesterol oxidado, ele não vira testosterona. O colesterol oxidado, ele serve só para uma coisa, para ir lá nas artérias se depositar e formar os ateromas, as placas de gordura, que depois vai ser responsável pelo infarto. Então, quando eu falei para vocês que lá no fígado acidificado, você tem uma peroxidação lipídica, você começa a ter então colesterol oxidado, o que é ruim. Então, o álcool transforma o colesterol num colesterol não utilizável para transformar em testosterona. Segundo ponto, né? Então, o álcool já diminuiu a ação dessa enzima porque faltou B3. O álcool lá no fígado fez a peroxidação lipídica, o que fez com que o colesterol não se tornasse apropriado para formar testosterona. E mais uma coisa, lembra que eu falei que na fase 1 aumenta a dopamina, a gente fica dopado, se sente bem, mas que isso cai? Beleza, quando cai a dopamina, a queda da dopamina aumenta a prolactina. E a prolactina, por sua vez, diminui 2 hormônios. O hormônio luteinizante LH, que estimula células de Leydig lá no testículo, e também diminui um outro hormônio chamado FSH, hormônio folículo estimulante, estimulante do folículo, né? Das células de Sertoli, células de Leydig, células de Sertoli, ambas células que estão no testículo, tá? O que elas fazem? Secretam testosterona. Então olha aqui, ó, o aumento da prolactina pós-consumo de álcool diminui os 2 hormônios que estimulam células testiculares que produzem testosterona. Então a gente já tem aqui uma pessoa que está produzindo menos hormônio, está com aumento de retenção, principalmente nas pernas. A gente percebe isso muito mais em mulher, porque mulher
toma pílula. Então, mulher por si só já tem uma condição de uma circulação ruim nas pernas, porque usa método contraceptivo à base de hormônio, ou pílula anticoncepcional, ou aquele anel vaginal, ou DIU com hormônio, ou Implanon aqui no braço, né? Qualquer método desses aí já faz com que a mulher tenha uma diminuição da circulação nas pernas, tem muito mais celulite, muito mais varize. Aí bebeu, bom, aí ferrou com tudo, aí realmente esculhambou, porque baixou a testosterona, porque promoveu mais edema nas pernas. Então, óbvio que no homem é ruim, né? Porque o homem precisa também de testosterona. Mas na mulher isso impacta na parte estética com muito mais força. É muito mais visível isso nas mulheres que consomem bebida alcoólica. Então, Samuel, beleza, eu entendi toda essa cachaça, essa bioquímica danada que você botou no quadro. Mas agora seja prático e fala para mim, então qual é o melhor álcool para eu beber e qual é a quantidade que eu posso beber? Gente, não existe isso, tá? A quantidade é como eu falei para vocês. Você vai beber e a partir daí você vai ter todas essas alterações acontecendo. Quanto mais você bebe, mais alteração você vai ter. Então isso é dose dependente. Então você que escolhe, né? Eu escolhi há um certo tempo, há um bom tempo, que eu não queria mais esse monte de radical livre, esse monte de toxicidade no meu corpo. Parei, não bebo mais, tá? Me sinto muito bem assim, nunca mais tive dor de cabeça, nunca mais tive refluxo, nunca mais tive ressaca. Eu gosto de viver a minha melhor versão, né? No auge da minha melhor versão. Em relação ao tipo de vinho, eu sei que existe, sei lá, um mito aí que beber um cálice de vinho todos os dias é bom para o corpo. Por que se fala isso? Isso, na verdade, está embasado no conhecimento de que a uva preta e, portanto, o vinho tinto, ele contém polifenóis, ele contém tanino, ele contém o resveratrol. O resveratrol, na verdade, eu vou dizer que é o culpado por esse mito, resveratrol. O resveratrol é um antioxidante feito a partir de um processo de xenormese que ele tem impacto, sim, na preservação do miocárdio, do coração, das coronárias, né? Ele diminui o risco cardíaco. Então as pessoas levantam essa hipótese de que beber um cálice de vinho todo dia vai fazer com que você diminua o risco cardíaco. Eu discordo disso, não tem nenhum estudo que mostra isso, que conseguiu embasar isso, porque se for assim, você pode consumir 10 grãos de uva preta todo dia e você vai estar consumindo o resveratrol sem ter que estar, para isso, bebendo álcool junto, entendeu? Então isso, na verdade, é um mito carregado por pessoas que querem poder beber o seu vinho todo dia e querem que alguém ateste isso, né? Eu não posso atestar isso, porque, como eu mostrei para vocês, o álcool não existe uma dose que seja benéfica para o corpo. O vinho, inclusive, ele tem, na minha opinião, eu vejo isso como um probleminha um pouco maior, porque além de ter o álcool, eu tenho a frutose da uva sem a fibra da uva, né? Então tá a frutose solta. A frutose para o fígado a gente sabe que não é interessante ser consumida sem a fibra, como por exemplo suco de laranja, não é legal para o fígado. A laranja com a fibra já não é um problema para o fígado. Então eu vejo esse problema no vinho, né? Como um excesso, é o álcool mais a frutose. E ainda por cima, se você pegar e analisar que tem pessoas que consomem isso junto com um prato de macarrão, de pizza, que já é carboidrato, então você vai somando, é um excesso de carboidrato. É o carboidrato da janta, mais o carboidrato da uva, mais o carboidrato do álcool. Então isso sim gera um dano epitelial, um dano hepático, um dano neuronal muito grande. Bom, tenho certeza que esse vídeo vai ser recorde de dislikes, vai ter um monte de gente botando para baixo, porque a verdade dói, realmente dói. Muita gente que estava pedindo por esse vídeo estava querendo que eu viesse aqui falar que não tem problema beber, mas a verdade do álcool é essa, baseado em rotas metabólicas bioquímicas, não inventei nada, isso tudo está no livro de bioquímica. Mas, porventura, se você gostou do vídeo, vai lá, dá um likezinho, eu vou agradecer, compartilha esse vídeo com os amigos, com os familiares. Se ainda não está inscrito no meu canal, por favor, me prestigie, se inscreva no meu canal e aqui abaixo desse vídeo tem um link onde você pode se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe semanalmente conteúdo exclusivo e gratuito aqui. Tá bom? Muitíssimo obrigado!